receba aqui o deputado Jair Bolsonaro. Por favor, deputado. Bem-vindo. Qual foi o processo do Supremo que o senhor acabou de ajudar? Foi da Preta Gil? Foi da Preta Gil. Um processo por racismo. Racismo, né? E também entrou homofobia também. E o processo não foi escudado no artigo 53 da Constituição, onde diz que nós somos invioláveis por palavras, opiniões e votos. Foi simplesmente porque o dono do programa CQC, o Marcelo Tais, informou para o Supremo Tribunal Federal que não tinha mais a fita bruta daquele episódio. Ou seja, ele simplesmente, eu dei uma entrevista com o laptop e ele inverteu as respostas, com má fé. Se ele tivesse entregado a fita bruta, estaria fazendo prova contra ele. Então, meu processo... O senhor disse que houve uma confusão, então. O que aconteceu? Eu vou explicar. Para quem não assistiu o CQC ou não participou dessa polêmica, a Preta Gil fez uma pergunta, o que o senhor diria se um dos seus filhos se casasse com uma mulher negra? E o senhor entendeu o contrário? Não. Isso que foi o ar. A pergunta foi gay. E eu dei aquela resposta. Sim. O Marcelo Taz pegou a resposta que eu dei para a pergunta gay e botou a pergunta negra da Preta Gil. Então, a minha pena seria 8 anos de cadeia. Só má fé. E essa pergunta foi ao ar 40 dias depois. Não foi ao vivo aqui. Então, peraí. Tudo bem se um dos seus filhos se casasse com uma negra? Sem problema nenhum. A minha esposa, o meu sogro... O senhor não é racista. Meu sogro mora na Ceilândia, motorista de ônibus aposentado e é conhecido como Paulo Negão. Preciso falar mais alguma coisa? E mais ainda, tem uma filha que vai ser cotista. É justo isso? Então, minha briga é na questão de negro, não tem problema nenhum. Eu sou contra cotas. Na questão de gay, a minha briga é contra o material escolar para criancinhas a partir de 6 anos de idade. Então, esses grupos... O senhor não é homofóbico? Mas eu nunca tive problema com... O problema com gay apareceu em novembro de 2010. Quando eu descobri um material escolar que seria distribuído para criancinhas a partir de 5, 6 anos de idade, com filmes de meninas se beijando. Inclusive, o então secretário de alfabetização do MEC, André Lázaro, em audiência pública, que eu tenho as fitas, declarou o seguinte, rindo: levamos 3 meses discutindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos o filme Beijo Lésbico para combatermos a homofobia. Para a criança, entrei com tudo, deu uma de Júnior Baiano, do Flamengo, do Bons Tempos, entrei rachando. E daí, como eu não tenho argumentos contra mim, acuso-me de homofóbico. Mas o senhor viu que recentemente nos Estados Unidos, agora essa semana, todo mundo pôs a bandeirinha colorida nas redes sociais para comemorar a legalização do casamento gay. Os direitos civis dos gays, com esses o senhor concorda? Eu não tenho nada a ver com a vida particular de quem quer que seja. Se ele quer ser feliz com uma mulher ou com um homem, não tenho nada a ver com isso e quero que ele seja felicíssimo. Eu só não admito o material escolar. E eu descobri isso em novembro de 2010, que ficou conhecido como kit gay. Vamos lá, ditadura militar. Primeiro, se perguntar para a garotada, né? Quem assumiu dia 1º de abril de 64 a presidente da República, já que houve um golpe 31 de março? Ou não sabe responder, vamos falar Castelo Branco. Está errado. Quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Porque todo mundo queria sair do João Goulart. Que nós estávamos numa situação de sermos comunizados. Eram as mulheres nas ruas fazendo passeatas, a Igreja Católica, todo o Brasil pregando e orando e pedindo para Deus para que os militares assumissem. Era toda a imprensa, exceto o jornal Última Hora, que era o jornal Chapa Branca do João Goulart naquele momento, eram os empresários e os ruralistas. E o Congresso Nacional, no dia 2 de abril de 64, caçou o João Goulart. E esse mesmo Congresso, dia 9 de abril de 64, elegeu o Castelo Branco. E olha só, e o Castelo Branco assumiu dia 15 de abril de 64. Nesse intervalo, foi o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, que foi o presidente. Então vamos começar falando a verdade, que nós podemos discutir o que foi o período militar. Qualquer governo tem coisa errada. Até a nossa família tem, por que não vai ter um período de 20 anos? Agora, que época maravilhosa, você podia ir para a rua com segurança, a tua família era respeitada, o policial era policial.
Tá ok? O Brasil passou da 49ª para a 8ª economia do mundo. O médico fez 15 hidrelétricas. Mas muitas pessoas sumiram, desapareceram, foram torturadas, foram mortas. Sim. Sim. Vamos lá? Quer começar por onde? Em 66 começou a luta armada no Brasil. Bomba no aeroporto de Guararapes. Ação popular. Várias pessoas conhecidas, jovem, pertencia a isso daí. Começou lá. Por exemplo, onde eles treinavam? Treinavam em Cuba. A dinheiro vinha da onde para a luta armada? Da Coreia do Norte. Fidel Castro estava preocupado com a democracia no nosso país? Queria impor uma democracia, que a ditadura estava violenta? A época do paredão lá, esse pessoal sempre mentiu. Eles sempre se vitimizaram através de compaixão. Basicamente para que o povo tivesse compaixão, votasse neles e chegasse ao poder um dia como chegaram agora. E agora estão demonstrando que eles são. Os militares chegaram ao poder e também não saíram mais. Ficaram no poder e inclusive criaram algumas situações para fazer parecer que eles eram muito necessários. O caso do Rio Centro, por exemplo. Aliás, sobre isso, o Rodrigo Azeredo pergunta... Centro, Rubens Paiva, deixa eu terminar aqui. Sim. Temos os militares eleitos periodicamente. Todos os 5 foram eleitos pelo Congresso Nacional. Isso é ditadura? Se for ditadura, Tancredo Neves também seria um ditador, porque foi eleito pelo mesmo Congresso. Tancredo Neves não sumia com as pessoas, não mandava prender? Olha só, essa história de sumir, eles vinham para a luta armada. Não tinha a lei da vadiagem no Brasil, tá ok? Qualquer pessoa detida tinha que ter um documento. Se não tivesse, ia para a delegacia. E eles sequestravam, assaltavam bancos, botavam bombas por aí, te conto vários episódios. Em combate morriam com documento falso. Eram enterrados como indigentes, desapareceram. Quantos eles justiçaram, em especial no Araguaia, e botaram na nossa conta? Quantos? E outra, foram 400 que morreram, desapareceram? Nós temos 60 mil mortes por ano no Brasil atualmente. A maioria jovens, e pessoas inocentes. O Estado não pode interferir na educação das crianças, na família, como covardemente fez na Lei das Palmadas, cuja madrinha é Xuxa Meneghel, que foi na Câmara com a rainha Silvia, com a princesa da Suécia, Silvia, a rainha Silvia da Suécia, para lançar isso aí. Onde eu perguntei para a Silvia. No Brasil, com o projeto inicial, um moleque de 17 anos, se desse um tapa no bumbum dele, uma bronca, o pai seria punido. Mas na Suécia, a maioridade penal são 15 anos. Lá ele pode até ir para a cadeia, aqui não. Ou seja, o que eles querem? Tirar a autoridade dos pais. Como já tiraram a autoridade do professor na sala de aula. Hoje o professor está muito mais preocupado em não apanhar na sala de aula do que ensinar alguma coisa. Ou seja, uma deputada defendendo, né, o Champinha, o estuprador, em 2003, no Salão Verde, tá, num debate comigo, perde a razão e me chama de estuprador. E daí eu dou um troco para ela. E ela me processa por apologia ao estupro. Onde, na verdade, né, ela tinha que estar processando, era o cunhado dela, que naquele mesmo ano, ela como integrante da CPI da pedofilia, armou um flagrante em Porto Alegre, numa região onde havia exploração sexual de meninas. E quando abriram o carro, tinha 2 meninas lá dentro, uma de 15 e uma de 11. A gente tem uma parte de uma discussão do senhor com a Maria do Rosário. Grava aí que eu sou estuprador agora. Olha, jamais estuprar você que você não merece. Olha, eu espero que não. Eu te dou outra. Dá que 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 eu te dou outra. Mas o que é isso? Você me chamou de estuprador? Você me chamou de estuprador? Você é meu moral. Tá, vagabunda? Mas o que é isso? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Desequilibrado! O que é isso, vai dizer agora que desequilibrado? você é uma coitada agora. Mas o que é isso? Família que é de estuprador. Mas o que é isso? 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 Ainda bem que ela gravou tudo ali. E outra, a Comissão da Verdade. Dilma escolheu 7. 7. Você quer uma pesada que eu falei na tribuna da Câmara? Posso falar aqui agora? A comparação que eu fiz da Comissão da Verdade? Uma cafetina que quer escrever a sua vida. Não, deixa eu terminar. Chama 7 prostitutas. Relatório final das 7 prostitutas para a cafetina. Ela deve ser canonizada. Essa é a Comissão da Verdade de Dilma Rousseff. O senhor está chamando a presidente da República de cafetina? Não estou chamando. Isso chama-se
Isso chama-se uma metáfora. Não estou chamando ninguém disso aí. Eu estou fazendo uma comparação. Você acha justo criar uma comissão da verdade e escolher 7 para julgar as Forças Armadas? Não tem o contraditório de ninguém. Ela passou 3 anos caluniando as Forças Armadas. Todo país sério do mundo preserva e valoriza as suas Forças Armadas. Ela escrachou as Forças Armadas por 3 anos. Posa de vítima. Aqui no Vale do Ribeiro, aqui do lado, a VAR Palmares matou a pauladas o Roberto Mendes Júnior. Aqui em São Paulo, a VAR Palmares explodiu uma guarita aqui e matou o soldado Mário Cosel Filho, VAR Palmares e Dilma Rousseff, cujo primeiro marido sequestrou um avião com 96 a bordo e foi para qual país democrático? Foi para Cuba. Cujo segundo marido, Carlos Araújo, disse claramente no programa de televisão que passou a lua de mel com Dilma Rousseff, entre outras coisas, roubando caminhões de carga na Baixada Fluminense. O primeiro marido dela, o Cláudio Galeno, em seu apartamento com Dilma Rousseff, com um grupo terrorista chamado Colina, preparou a execução de um capitão boliviano que fazia a escola de comando do Estado-Maior do Exército do Rio de Janeiro, porque esse capitão havia participado da morte do Che Guevara. Eles erraram e acabaram executando o major alemão. Por que essa verdade não veio à tona? Cadê a comissão da verdade? Você, como jornalista, pode ir ao Superior Tribunal Militar e pegar o processo de qualquer um, menos da Dilma Rousseff, naquele que ela foi condenada a 3 anos de cadeia. A Folha de São Paulo tentou pegar esse processo em 2010, não conseguiu. Porque o Lula ameaçou o STM de extingui-lo via proposta de emenda à Constituição e o presidente guardou em armário. E hoje eu duvido que esse processo... Então, o presidente do STM é público. Todos os processos são públicos, menos o dela.